Pois então, estamos aqui no Grupo de Lei Geral de Proteção de Dados. Hoje a gente vai falar sobre o mês de agosto, que inicia as sanções com relação à Lei Geral de Proteção de Dados, embora o tempo de se apropriar, de iniciar a implantação, já esteja rodando há bastante tempo. Agora vai ser uma questão de sanção. E vale lembrar que a gente, mesmo que não homologue as sanções, elas já estão sendo tratadas como tema de Lei Geral de Proteção de Dados, e assim o Código Civil e o Código do Consumidor já estão sendo base para que a gente possa estar punindo, né? A lei já possa estar sendo aplicada. E aí, hoje nós vamos estar discutindo, então, esse fatídico mês de agosto que cria uma cisão aí, né? Da época de sanções. E aí, vou dar a palavra para a Cíntia. Vamos lá. A expectativa, né, em relação ao início da vigência plena da lei é muito grande, muito importante. Embora eu tenha sentido um movimento mais cadenciado da ANPD, eu sigo esperançosa por conta da aplicabilidade já no judiciário. Eu sigo pelos órgãos de proteção, eles estão mostrando, né, uma atenção à lei. Então, eu tenho ainda um pouco de esperança em relação à efetividade da lei. Mas tem sido... Eu queria muito que a ANPD chegasse, assim, mostrando para que veio, para que as pessoas entendessem a importância da Lei Geral de Proteção de Dados. É mais ou menos isso aí. Cíntia, a gente tem discutido aqui, tem colocado a questão, por exemplo, de punições que já estão acontecendo com muita recorrência em bancos. Quer dizer, embora a sanção não esteja homologada, que vai começar agora em agosto, mas já é notório, né, que a Lei Geral de Proteção de Dados já vem sendo aplicada. E aí, isso agora só tem que começar a influenciar o mercado onde a gente pode estar atuando, que é aquele mercado do nosso contorno, né? Porque o mercado de banco é um mercado que acontece muito em São Paulo para grandes escritórios, né? Exato. É isso. A gente precisa começar a conscientizar mesmo, né? A cada pessoa, a cada conhecido, para forçar começar perto da gente, começar de verdade, no pequenininho, no dia a dia mesmo. Essa condição de a gente estar na discussão, no grupo de discussão, como que a gente poderia estar se apropriando desse conteúdo que leva punição para bancos e punição para grandes empresas, para chegar até um mercado onde a gente tem um laboratório de análises clínicas ou um escritório de contabilidade? Como é que vocês estão vendo isso? Eu acho que é realmente a parte de você conseguir conscientizar. É conversar, explicar, falar sobre o assunto massificadamente. Eu brinco, eu tenho uma filha de 7 anos, e ela já sabe um pouco de LGPD, de tanto que eu falo. Ela fez aniversário, né? Semana passada. Mãe, o tema do meu aniversário é LGPD. Que eu falava sobre... Se você perguntar, pelo menos assim, o que é, ela já tem entendimento de tanto que eu falo sobre o assunto. Então, eu acho que o papel é esse, é você massificar, explicar, estar disposto a mostrar às pessoas o que é. Muita gente vira a cara, muita gente faz de uma forma como se fosse inviabilizar a empresa, como se fosse fechar o mercado, e não. A gente precisa ter a sensibilidade de levar para cada uma das pessoas que estão entendendo o assunto que é uma mudança de cultura, é uma mudança de padrões, então a gente precisa trabalhar diariamente sobre o assunto. Eu acho que é isso, é catequizar mesmo. Bom, Marcos, antes de você falar, só para fazer um comentário. Então, quer dizer que não vai ser o tema, não vai ser Frozen, vai ser LGPD. Boa. Essa discussão, ela realmente precisa de ter muita propriedade. E a gente precisa de levar esse assunto sem ele ser chato, porque os empresários, eles estão
agora sofrendo com a pandemia, né? Às vezes o cara até está faturando, mas ele está cansado porque tem um sistema de delivery, tem um sistema muito mais intenso do home office, né? Que você não tem mais descanso. Então, a gente precisa de ter uma empatia de como lidar com esse assunto, né? É o que a gente, assim, é o que eu tenho tentado conversar com os empresários dessa forma. Mostrar que eu entendo a dor dele, mas mostrar também que, além de ser uma lei, é um benefício para a empresa. É um benefício. É muito bom. Se você estiver todo arrumadinho, você dificilmente vai ter um problema lá na frente. Com a Senacom, com o Procon, dificilmente. Então, é importante para ele estar alinhado com a nova lei. Ó, adorei a ideia da Cíntia. Adorei. Já temos um novo consultor no mercado já. A menina da Cíntia. Já está lá. Pronto. Olha, é pegar essa menininha, levar, botar numa sala de alta direção de uma empresa e deixar falar. Eu tenho certeza que todo mundo vai escutar. É incrível. E tem que ser exatamente isso mesmo, Cíntia. A gente tem que começar, né, com a conscientização para todo mundo, né? E que é a melhor coisa do que uma criança falar sobre proteção de dados, né? Parece uma coisa assim meia fora de outro mundo, né? Mas é assim mesmo. Quando a gente conseguir chegar nesse nível, que para mim já é o mais baixo de todos, na verdade, é um negócio assim muito importante. E a gente percebe, né, que as empresas elas não estão preocupadas com a LGPD, estão falando de prazo, qual que é o prazo limite. Então, a gente chega naquele ponto, né? O mês de agosto ele é considerado o quê? O mês do gosto ou o mês do desgosto? Eita! Ninguém nem caça nesse mês, né? Não dá, né? Eu vou falar que para mim é mês de gosto, porque eu nasci em agosto, então para mim é mês do gosto. Mas é complicado, viu? As empresas realmente não estão se preocupando, elas estão achando que só vai valer tudo a partir mesmo de 1º de agosto, mas não é. A gente vê, como a Silvia falou, as sanções já estão acontecendo, né? O que a gente precisa é tentar conscientizar a alta direção mesmo, por mais que a preocupação geral a gente entende que é a sobrevivência da empresa por conta da pandemia. Isso é uma coisa realmente complexa, mas a gente está percebendo essas violações que estão acontecendo de modo geral das grandes empresas, e é o que a gente já tem comentado, né? Isso vai puxar uma cordinha quando a empresa grande se posicionar no mercado, que ela está adequada, ela vai exigir dos seus operadores, dos seus suboperadores, vai exigir que todo mundo esteja adequado. A Silvia quer falar. Bom dia a todos. Eu estou, mais uma vez, muito satisfeita de estar aqui com esse grupo tão profissional, tão gabaritado como vocês são. Olha, deixa eu só comentar. O problema é o seguinte, que em agosto de 2020, a lei entrou em vigor. Embora a sanção esteja, então, a sanção administrativa esteja para iniciar agora, dia 1º de agosto de 2021. E aí as empresas elas estão preocupadas que, a partir de agosto de 2021, as sanções administrativas serão aplicadas, serão fiscalizadas, punidas, enfim. Acontece que a gente vê várias condenações, seja no Itaú, seja do Serasa, seja do Fleury, agora recentemente, da Drogasil, enfim, são todas sanções que já estão sendo, são todas empresas que já estão sendo condenadas, embora não haja a sanção administrativa. Ou seja, o judiciário está já colocando a canetinha deles aí para punir a falta de controle, a falta de proteção dos dados pessoais, né? E aí, outra coisa que me veio a pensar foi assim, e o Código Penal, né?
Havendo dano, havendo ato, havendo dano, havendo nexo causal, e o Código Penal? O artigo 154A, mais ou menos, que fala sobre a violação, que fala sobre a falta de controle. Isso também é direito penal. Isso também traz uma super punição, né? Uma super sanção. Então, assim, a gente precisa levar isso para que as empresas elas tenham em mente o compliance, todas as legislações que podem ser aplicadas à sua falta de controle, à sua falta de segurança, à sua falta de privacidade. É isso. O que você está colocando, a Cíntia quer falar, mas o que você está colocando é que, além do Código do Consumidor, o Código Civil, esse Código Penal, ele também tem uma tratativa específica. E o tema LGPD, ele só vai cada vez se tornando mais relevante, porque todo mundo agora está muito focado nele, né? Cíntia. Eu só queria corroborar com Silvia, porque foi um pensamento meu umas 2 semanas atrás. Não sei se eu já estava muito fora da realidade, mas se a lei está aí, só falta a vigência à parte das sanções, mas a lei já está em vigor. A empresa que não está se adequando, será que ela pode cometer... Ela está assumindo o risco de não fazer. Então, pode gerar alguma sanção também nesse sentido? Eu fiquei me perguntando sobre isso. E é muito legal poder discutir aqui esse assunto também. Foi nesse sentido, só. Fala, Marcos. Rapidinho. Eu só queria levantar um ponto que eu acho que, de repente, as empresas elas não estão se preocupando muito por causa de um pequeno texto que está escrito no artigo 52, né, que fala das sanções administrativas. Então, eu vou ler o artigo 52 para vocês, para ver se é o pensamento que eu tenho também. O artigo 52, né, fala das sanções administrativas e diz o seguinte: os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nessa lei, ficam sujeitas às seguintes sanções administrativas aplicadas pela autoridade nacional. É isso. Então, eu acho que o pessoal está pensando o seguinte: bom, as sanções só vão ser aplicadas pela autoridade nacional, então não vai acontecer nada. E é o que está acontecendo ao contrário, né? As sanções da NPD vão ser piores ainda. Com certeza. Vai levar à falência, né? Pode levar à falência, né? Independente da sanção, por exemplo, de publicização do artigo pela autoridade, só o fato das empresas já estarem sendo notificadas em site, em TV, já é uma publicização. Isso aí não adianta. Então, eu acho que estão preocupados com a multa financeira, a multa pecuniária, né? Que pode ser lá os 2% e 50 milhões. Bloqueios, está certo, os órgãos do consumidor e as outras entidades não vão ter esse poder de fazer bloqueio de banco de dados. Isso é só pela autoridade. Mas, dependendo do volume, elas vão utilizar a autoridade para isso. A gente identificou que essa empresa tem um banco de dados que ficou bem exposto e eles vão solicitar a própria NPD para que ela dê essa multa, né, vamos falar assim, de bloqueio, porque a gente sabe que a autoridade ainda está na sua fase de implantação, né, de pessoas ainda, tem muita coisa ainda, dos setores ainda sendo implantados. Mas ela vai usar, já falou, nós vamos usar todos os outros órgãos já existentes para poder garantir o cumprimento da lei. É esse pontinho que eu queria levantar para o pessoal, esse detalhe, né? Não é só porque está aplicado pela autoridade que as coisas vão ficar só nas costas dela, não vai. Silvia? Quando a gente fala de uma atividade organizacional, pensando na saúde, por exemplo. Então,
a pessoa vai, procura um médico ou vai no hospital e acontece algum problema, e aí ele vai entrar, então, com um processo, uma ação de responsabilidade civil contra o médico ou contra o hospital. Só que, em relação a isso, tem a ANS, em relação a isso, tem o Conselho Regional. Código de Ética. O Código de Ética, enfim, tem várias legislações que acabam contribuindo para uma condenação, né? Agora, em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, as empresas estão vendo assim, a sanção ela só vai acontecer em agosto de 2021. Só que o controle, a segurança... Um detalhe no seu que fala. Às vezes a sanção pode também estar sendo colocada se tiver uma falha técnica. A gente até já colocou uma posição que pode ser uma expectativa de falha. A gente já entendeu isso. Mas para o empresário, ele pode estar falando o seguinte, só se tiver um vazamento que eu vou ter uma sanção. E a gente tem visto que não. Que às vezes só a expectativa de ter um vazamento já pode ser justificado, né? Não só a expectativa do vazamento no caso, Pedro, mas assim, o fato do titular, por exemplo, querer saber o que os seus dados são tratados e o controlador não tiver condições, não tiver medidas do fluxo de vida desse dado, isso vai acarretar sanção, né? Primeiro vai ter a advertência, depois a sanção. Então, não é só o vazamento em si. E, além disso, a responsabilidade, ela é do controlador, ela é também do operador. E a gente também tem que lembrar do Código Penal. Então, por exemplo, o Código Penal, no artigo 154A, que eu acabei de falar, ele é claro... invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança e com o fim de obter, adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Bom, então, a responsabilidade criminal dos sócios da empresa, porque a gente está falando de dados de pessoas físicas, né? Vai haver responsabilidade deles, por quê? Porque o risco não houve um controle, não houve uma tutela sobre os dados que possuem essas empresas. Essa condição de tudo que a gente trata, a gente às vezes trata porque teve uma falha, às vezes porque tem uma expectativa, e agora a gente começa a identificar uma quantidade boa de leis e de argumentos que já estão valendo. Então, a sanção começa a valer para a Lei Geral de Proteção de Dados e deu-se publicidade para agosto, mas as leis que a gente está se baseando, elas já valem há muito tempo, só que às vezes as pessoas nem os profissionais estavam ligados a essas questões, porque o código é muito complexo e aí acaba que nem todo mundo está focado nisso, mesmo porque as pessoas não estavam se preocupando com essa questão. Que é um fato agora. Antes disso, a gente discutiu na semana passada sobre aquela questão da digital. Imagina que um advogado, ele pode, embora não tenha ninguém sendo tratado ainda, ele pode procurar uma determinada empresa e chamar todos os funcionários e falar o seguinte, olha, eles estão fazendo controle de ponto utilizando a sua digital, isso é um erro. A gente pode entrar na justiça de forma coletiva. Isso é um problema, porque isso não teve o nexo causal em lugar nenhum. Um cara identificou uma oportunidade, né?
E aí ele vai criar um problema, até eventualmente um problema tão sério para poder deixar de ter uma condição da empresa voltar a funcionar. Isso me faz ficar bastante preocupada, Pedro, porque sim, você está certo, e além do que, existe também, além disso, também tem a autodeterminação do titular, né? Acontece que para a justiça, para o poder judiciário, se não houver uma prova de que houve um dano, eles não condenam a empresa. Então, sim, todos os funcionários vão fazer a biometria, vão lá colocar o dedo para fazer a folha de ponto. Ok. E sem consentimento, sem transparência, sem nada. Tá. Isso a empresa vai ser condenada? Não, a empresa não vai ser condenada. A justiça, ela está dando, a justiça está dando determinações de que não houve vazamento, não houve prejuízo. Sim, empresa, cuide da sua, como é que fala? Da sua segurança. Tecnologia, da sua segurança, mas isso não traz indenização. Pode até falar assim, eu determino que você organize a atividade da sua empresa, atividade comercial, e eu vou te dar, por exemplo, 30 dias para você se adequar. Se você não se adequar, aí vai ter uma multa. Não, mas você já deu a fala, porque já criou uma condição. Não, sim, ela tem, a justiça, ela acaba determinando. Você precisa se adequar à lei. Mas não é porque você não se adequou até agora e não trouxe, teoricamente, prejuízo a ninguém, você vai ser condenado. Mas não foi isso que a gente discutiu há um tempo atrás, da questão da expectativa. Não precisa de ter uma violação clara. A gente até já discutiu isso. Todo incidente gera uma violação? Toda violação tem relevância para que se crie um problema para a lei geral? Então, eu concordo, mas o Poder Judiciário está pensando nisso. Que dano moral de... Mais ou menos, mais ou menos. A gente viu agora, a gente discutiu isso na semana passada, que o sindicato entrou na justiça contra uma cooperativa e porque ela não tinha o DPO, ela foi condenada. Foi condenada a quê? Ela tem uma multa de R$1.000 diário para que ela, se ela não criar o cargo e se complementar. Para que ela faça. Mas de qualquer forma, você criou já o fato. Olha só, se ela não tomar o passo, ela já vai ter sanção. Então, é um problema. Tudo bem, Pedro, mas você vai lá e pede a biometria de todos os funcionários. Aí vem um advogado e fala assim, vamos fazer uma ação coletiva. Tá. Qual o dano que você teve para os funcionários? Não houve respeito, não teve adequação da Lei Geral de Proteção de Dados, mas houve dano específico? Houve uma violação? Houve sei lá, um compartilhamento? Enfim. Vou dar a palavra para o professor, porque o Rodrigo tem sido professor nessa hora aí. Rodrigo. Tá, pegando um gancho um pouquinho do que a Silvia falou e até a dúvida que eu vi que deu na cabeça do Pedro aí. Assim, tem duas coisas distintas. Nós temos penalizações pelo que já existe da legislação, a questão jurídica, e a penalização da NPD administrativa. Eu não estou acordando a questão de pegar esse ponto específico que a Silvia citou ali da biometria. Usar a biometria para ponto é errado? Podemos entrar numa discussão aqui, uns achar que é certo e errado. Vamos partir do pressuposto que está errado. Mas como a Silvia bem falou, gerou dano? Ainda não gerou. Tá? Então, em termos de penalização jurídica pelas leis lá, Código Civil, Constituição e tantas outras, que eu já não sou
especialista para falar aqui, vejo que não haverá. Poderá haver pela NPD, sim, a partir de agosto, porque há um descumprimento da LGPD, uma sanção administrativa, poderá. O que eu acho que a NPD vai fazer, e o que o juiz, caso fosse julgar, faria, é dar um prazo, como a Silvia bem colocou. Você tem 30 dias. O caso até lá do sindicato que o Pedro citou, foi punido? Foi. 90 dias para se adequar. Foi dado. Para após 90 dias, a multa de R$1.000 por dia, até que comprove a adequação. Ponto. Que resolva o problema. Então, as penalizações que eu vejo vão cair muito dessa forma. Até agosto, que daqui uns dias já, né? Entra todo o nosso arcabouço jurídico das outras penalizações quando há dano. Quando há dano. A partir de agosto, sim, pode mexer no bolso? Pode. Pela NPD, independente do dano daí. Porque daí é o que está na lei, eu não segui, por exemplo, é o que tem acontecido muito. O titular passa os dados, mas não tem uma finalidade definida e amplamente divulgada. Não tem um aviso de privacidade. Já está errado. Né? Então, a NPD, nesse ponto, a partir de agosto, sim, ela pode punir, pode. Mas eu acho que, no primeiro momento, ela vai fazer como o juiz faria com relação àquilo que não houve dano à privacidade. Aí, notificar. Se adequa em tanto tempo. Resolva esse problema. Comprove para mim. A partir de um prazo, aí sim ela pode apertar mais essa penalização, né? E, conforme for o andamento da empresa. A empresa deu as costas à exigência, né? Ou não conseguiu se adequar no prazo. Acho que aí vai pegar muitas empresas, porque pode ser de prazos muito curtos, né? O caso lá da cooperativa, deram 90 dias, uma adequação completa de 90 dias é apertado. Mas não que seja uma adequação de 90 dias, mas se o cara iniciar o processo, ele já começa a ter a questão da boa vontade, né? Então, eu vejo assim, Pedro, cara, né? Eu acho assim, como ele já deu 90 dias para fazer, eu não sei exatamente o que está lá na decisão judicial, né? O que se ele é uma adequação completa ou não, né? Aí vai depender da interpretação do juiz, né? Não é a nossa interpretação, é o que o juiz vai dizer. Se o juiz chegou a falar para ele, você tem 90 dias para mostrar teu compliance completo, aí ferrou, né? Não, você tem que só pontos específicos que foram pontuados lá no processo tratar, beleza, talvez ele consiga fazer em 90 dias, né? O que eu vejo que as empresas têm que fazer é não correr esse risco, não chegar nesse ponto. Eu concordo com a Silvia, dano moral só vai ter realmente se houve algum prejuízo moral para a pessoa, houve uma violação da privacidade e tal. O fato do cara estar usando minha digital, que pela LGPD, do meu ponto de vista, está errado, não quer dizer que eu já estou tendo um dano moral, eu estou correndo um risco. Pela NPD, eu aciono a NPD vai falar, cara, me mostre qual que é a tua base legal que você está usando aí, qual que é a hipótese. Aí ele vai ter que justificar. Foi o que a Drogasil não conseguiu fazer, né? Como usar a digital lá para desconto na farmácia. Não conseguiu provar. Inclusive insistiu e parece que foi multada, né? Foi. Então, assim, houve o acionamento. Agora, dano moral houve já? Não houve. Sabe que ela conseguia ser... não sei qual foi a penalização dela, daí na questão porque ela teve uma penalização e não foi pela NPD porque não estava em vigor ainda, né? Mas eu não olhei a decisão judicial lá para afirmar. Mas eu concordo muito com o que a Silvia falou, assim, não é uma que já vai receber multa, está sujeita a multa, sim. No que diz respeito ao respeito. Mas eu entro com o processo, Pedro, vamos dizer, eu entro com o processo, me sinto lesado, vamos citar o caso que eu citei lá, recebo ligação de cobrança. Informa a pessoa, não é eu, amanhã me ligam de novo, não é eu, cadê a qualidade dos dados preconizados pela LGPD, não está seguindo, né? Aí eu entro no processo da empresa, provavelmente o juiz vai chegar a dizer, se adeque, melhora o teu processo, corra atrás. Tem tanto tempo para fazer isso. E se voltar a ter reincidência, aí pode ser que venha uma penalidade, aí pode ser que venha uma multa, de fato, aí, jurídica, né? Vou passar a palavra para o Marcos, se quer complementar alguma coisa. Quero sim. Só para dar um reforço aí sobre a questão aí da questão que o sindicato não tinha lá o encarregado de proteção de dados, ou seja, o pessoal já está usando os pontos da lei, que é obrigado, né? Está lá que está determinado. E vão usar outros pontos. Quer ver um exemplo? Confirmação da existência ou acesso de dados pessoais de forma simplificada, imediatamente ou por declaração, pode ser física ou eletrônica. Se as pessoas começarem a começar simplesmente a ligar para as empresas, não tem lá o registro do encarregado, ou se tiver um registro do encarregado, e não tiver a informação dentro do prazo de 15 dias, pronto, já é um descumprimento da lei. Então, o primeiro ponto mais importante é a definição do encarregado, que a gente sabe que todo mundo precisa, independente do porte da empresa, né? Já estão se fazendo esse exercício. Pode ser que a autoridade
deva refazer essa questão da obrigatoriedade do encarregado, né, para determinado porte ou financeira ou também de acordo com o seu banco de dados. Mas outras atividades da lei, elas já podem ser exercidas. E se a empresa não cumprir, o titular ela pode entrar com recurso judicial, né, junto ao PROCON, falar, não está cumprindo esse artigo aqui. E aí vai mais um problema para cima da empresa. É por isso que as empresas têm que se preocupar com a aplicabilidade da lei. Elas não podem simplesmente ficar esperando mais, né? Já estar com esse processo iniciando o mais rápido possível. Gente, olha só, tá tudo certo. Eu acho que a Silvia colocou bem, o Rodrigo e o Marcos também. Tá tudo ok. Mas se você imaginar que o que a gente precisava é de ter um start, independente de como o start aconteceu, se um juiz deu um prazo de 90 dias, se aquela empresa não começar, e aí o que vai acontecer é que ela começa, mas os vizinhos dela também percebem isso. O contorno daquela empresa também percebe isso. Então, a cultura de bater no bolso, ela já começou de forma bem agressiva. Talvez por conta disso que comece a se perceber um boom para que as pessoas se adequem. É claro que muitas adequações vão acontecer meia boca, mas, de qualquer forma, vão acontecer. Então, o que a gente precisa de estar o tempo todo pensando em nos tornarmos uma autoridade, que a gente possa estar sendo percebido pelo mercado como tal, para que a gente possa estar influenciando e até se apropriando de clientes. Pode falar aí, Rodrigo. Você tocou num ponto importante, Pedro, eu estava discutindo com um parceiro meu de negócio ontem, que ele conversava com uma advogada que está fazendo adequação numa empresa X aí. Aí ele fez alguns questionamentos para ela, muito básicos, assim, e ela não tinha resposta, né? Como eu falei, a lei ela é uma lei que falou o que tem que fazer, não falou como, né? E o pessoal só vai com o OK, só coloca o OK na carteira e sai vendendo a adequação, né? Aí chega no clube, o cara não sabe fazer. Aí ela citava exatamente o que foi uma situação de relatório de impacto, né? Ela disse que não precisava fazer na atividade lá da empresa. E ele falou, mas baseado em que se diz que não precisa? Aí eu identifiquei que não precisa, mas tá, como que você chegou nessa conclusão que não precisa? Você tem um questionário que se aplica e você avalia se precisa ou não precisa. Mas onde que tem esse questionário? GDPR. O Brasil não está definido ainda. Mas o nosso, a NPD, está indo lá na Europa aprender a fazer. Então, muito provavelmente, nós vamos seguir a mesma cartilha. Mas daí vai no achismo, né? Tem que fazer um relatório de impacto para alto risco. Tá? Na minha cabeça, alto risco é isso. Então, só para embasar do que você falou aí, Pedro, eu vejo que vai ter uma segunda, uma terceira, quarta onda de LGPD de adequação, que vai ser as readequações. Mas... corrigir o serviço mal feito. Porque com a LGPD, ela preconiza muito conhecimento multidisciplinar de várias áreas, que a gente não tem um profissional que domine tudo, né? Seria quase humanamente impossível, né? Mas o que vai acontecer muito assim, as pessoas não dominam uma coisa, vai tentar entrega qualquer coisa, porque não sabe o que é, né? Isso acontece muito com o conhecimento. À medida que você vai ao conhecimento, tem um pensamento comigo, né? O conhecimento é uma porta fechada. Se eu não domino alguma coisa, é aquela porta fechada. A hora que eu abro ela, me aparecem mais 10 portas. E cada porta daquela que eu vou abrindo, vai aparecendo mais 10. Então, quanto mais você vai cavando no conhecimento, qualquer área que seja, você vai vendo que tem um mundo de coisas. Mas enquanto aquela porta está fechada, para mim é muito pouca coisa que existe, né? Então tem que ter as coisas que eu sei, tem as coisas que eu sei que eu não sei, mas as piores coisas são aquelas coisas que eu não sei que eu não sei. Que eu não sei, que eu sei, que eu sei. É aquela frase velha, né, de o que o conhecimento não traz felicidade, não, né? Ele aumenta o tamanho da ignorância, né? Exatamente. Porque né? cada vez que você conhece mais, você entende um tanto que você ignora. Mas quando a gente está falando disso, eu acho que agora a gente chegou num lugar que é comum. A gente vai estar indo para uma direção que as pessoas vão, no mínimo, estar olhando para essa parte de compliance de forma mais bem cuidada. Seja porque no recrutador já viram que pode estar sendo punido porque publicaram um currículo, seja porque publicaram uma receita, porque estava usando cloroquina. Então, isso tudo já teve pacificado. Agora a gente vai ver uma outra onda, porque as pessoas vão começar a chegar perto, né, com relação de impacto. Então, o que a gente vai estar aprendendo agora
é como que a gente vai se comportar diante de um cliente para apresentar uma proposta. Porque se a gente for para fazer algo muito robusto, provavelmente o cliente vai achar caro. Então, a gente tem que ter muita propriedade para que a gente chegue falando o que precisa de ser feito, mesmo que a gente comece a fazer o primeiro degrau. A gente já não precisa de fazer o último degrau. E aí, na medida que as coisas forem andando, a gente possa ir se ajustando. A empresa começa a ficar um pouco mais madura, entendendo o que ela precisa de fazer, e a gente entendendo até como os processos daquela empresa funcionam. Para que você não crie uma expectativa de atender um posto de gasolina achando que você está atendendo a Petrobras. Então, a gente também vai ter que aprender esse protocolo. Pode falar aí, Marcos. Eu concordo, Pedro, concordo com o que você falou, tá? É tudo questão de maturidade, né? É a mesma coisa quando você tem uma empresa que está se certificando numa norma qualquer, por exemplo, uma norma da qualidade, meio ambiente, enfim, qualquer norma ISO, por exemplo. Ela começa devagarzinho, ela vai ter seus erros mesmo, e ela vai, com o tempo, ela vai aprendendo e vai corrigindo, ela vai ter muita não conformidade no início, vai ter processos errados, né? O pessoal vai aprendendo, a própria empresa vai aprendendo com isso, né? Quando a gente fala de lei, quando a lei está bem definida, seus artigos estão bem claros, específicos, né? Vamos botar um exemplo da coleta seletiva. Coleta seletiva está claro, tem que seguir daquele jeitinho conforme o padrão da NBR. Não tem o que mudar, não tem mais o que discutir, né? Mas como é uma lei nova que a gente está tratando, então está tendo muita interpretação, né? Porque ela não está muito bem clara, isso vai fazer com que as empresas elas comecem de alguma coisa, elas têm que começar a fazer algum trabalho, para que depois a gente vai fazendo um amadurecimento, para que a empresa possa crescer, que ela possa desenvolver sozinha, né? Porque a gente vai fazer esse trabalho de consultoria, que é o trabalho que tem início, meio e fim, mas alguém tem que dar continuidade dentro da empresa, essa equipe multidisciplinar, o Rodrigo comentou, começa a pensar que a gente vai ser as pessoas que vai dar continuidade na empresa. Sim, vamos também ficar lá por 10 anos, 20 anos. Sim. Sempre vai ter essa oportunidade, né? Porque a empresa também, como eu falei, ela às vezes não vai ter lá, dependendo do porte, ela não vai ter uma equipe para tomar conta, ela vai terceirizar esse serviço e vai continuar esse serviço. Precisa estar sempre apoiando. É contínuo, é vivo. O Rodrigo quer falar aí, quer complementar. E a gente tem que estar imaginando que a gente já são 10h04, tá? Tá na hora da gente terminar. Só finalizando aqui, Pedro. Só finalizando aqui. Concordo com o que você falou ali, Pedro. Com a adequação acaba sendo um projeto robusto, né? Por menor que seja a empresa, ele vai demandar um esforço considerável. E mesmo que seja menor, em relação ao suporte da empresa, a capacidade de pagamento de uma empresa, uma consultoria, também acaba sendo menor, né? Então, às vezes até a grande, o projeto é mais robusto, mas ela tem mais caixa para isso, né? Mais pessoas para ajudar no projeto e tal. E concordo, tem que começar. Eventualmente fica difícil chegar e vender uma consultoria, ou até a empresa abraçar uma consultoria completa e fazer isso rapidamente, né? Acho que o que é muito importante é as empresas iniciarem, conseguindo comprovar que iniciaram, que estão trabalhando, isso ao longo do tempo, né? Agora, o grande risco que eu vejo são alguma aí que eu volto a falar da situação lá desse caso que eu citei ali, que nitidamente a pessoa que estava trabalhando lá não sabia o que estava fazendo, ela vender para a empresa que aquilo foi uma adequação e não foi. E daí não é eu fazer devagar, sabendo que eu vou levar um ano para me adequar, porque eu não consigo fazer mais rápido por isso, por questão de pessoa, por questão financeira. É ela fazer, vamos dizer assim, um linguajar bem popular, né, fazendo as coxas, e daí chegar e achar que tá tranquilo. E de repente estoura um rojão lá, ela vai ver, não, mas a pessoa que veio aqui, ela não te vendeu errado, não te vendeu uma solução, né? Ela te enganou, na verdade. Ela vendeu parte da solução aqui, mas está desguarnecida em vários aspectos, né? E esse é um ponto. E como é um mercado não regulamentado, né? Teoricamente qualquer um pode fazer, né? E vou falar uma coisa que é meio forte, mesmo com certificação, que muitas pessoas têm buscado certificação, assim, eu tenho visto profissionais certificados ainda com muita dúvida, né? Porque, como diz a lei, fala muito o quê? As certificações são muito pautadas na lei europeia, embora a nossa lei seja 80% parecida, né?
Mas quando você pega para valer na parte operacional mesmo ali, que é desenvolver material e tal, dá muita dúvida, né? Eu estou tendo muita dúvida com isso e tal. Então, é difícil, assim, para as empresas chegarem, vou contratar alguém, né? E quem será essa pessoa que realmente eu vou validar? Não, esse cara dá conta de entregar. Então, isso não dá. Vou pautar. A questão de valores, por exemplo, é um problema. O mercado assim, pode ficar um pouco prostituído nesse sentido. Isso não tem um parâmetro. Eu vejo pessoas cobrando 3 mil na adequação e vejo pessoas cobrando 100, 200. O que muda tanto? É só o porte da empresa? Né? Então, é complicado, assim, sabe? Esse momento que a gente está vivendo está sendo de muita incerteza, eu diria. Rodrigo, a gente está no grupo do LinkedIn lá, se você imaginar, tem mais de 1.100 pessoas. Todo dia alguém posta lá que fez uma certificação nova. Então, você vê que lá não tem cliente. Lá só tem profissionais se posicionando como técnicos em Lei Geral de Proteção de Dados e profissionais que poderiam estar implementando Lei Geral de Proteção de Dados. O mercado, ele não aconteceu no cliente, mas ele aconteceu na parte profissional. Todo mundo está buscando. E aí vai acontecer isso. Uma prostituição, é claro que vai. Só que muita gente não vai nem conseguir entregar. Porque o cara tirou a certificação digital, porque ele preencheu lá um questionário e ele ganhou lá um certificado de um treinamento de 4 horas. Mas aquilo significa que ele está preparado? Não. Então, a gente vai estar vivendo refúgio? Acho que vai. E isso que a gente está conversando, por exemplo, aonde que tem um problema, aonde que tem um incidente, aonde que esse incidente vira um fato e qual a relevância daquele fato. Então, o que a gente vai ter que agora ir alinhando é para que cada vez mais, principalmente a gente, esteja muito maduro para estar conversando com o cliente sem estar nem ansioso, nem com pressa. Porque o mercado agora, a pressa é ele que vai ditar, não é a gente. E tem um ponto importante, Pedro, para finalizar nossa reunião, nós vamos ter 10h30. Que está faltando profissional no mercado, né? Eu participei do último congresso da NPPD, lá eles citavam que o Brasil precisaria pelo menos entre 200 e 300 mil de POs. Nós temos hoje 10 mil. Sendo que desses 10 mil, 5 mil estão no campo acadêmico, eles estão só estudando, não estão trabalhando com isso. Então, você tem uma carência muito grande. Eu vi uma reportagem hoje da Veja, que eu recebi num grupo aí, citando que a procura aumentou sensivelmente nesses últimos meses aí, de procura. E eu tenho sentido isso também, né? Embora a gente fale assim, 90% das empresas não estão preocupadas, né? Mas é como nós estamos falando do universo de 20 milhões de empresas e 15 milhões de pessoas físicas autônomas, né? 35 milhões de potenciais clientes. É gente para dedéu. Eu até brinco, né? Quando eu comecei com isso aqui na minha cidade, eu fui ver quantas empresas tinham aqui. Até achei dificuldade, porque nessa associação comercial sabia dizer, não acha um lugar, né? Eu achei 2 informações. Teria 35 mil empresas aqui e outra 20 mil. Eu falei, não importa qual, né? A diferença é muito grande, quase 100% de um indicador para o outro. Mas eu só quero uma fatia disso aí. Né? E nem 1% eu já não dou conta de atender. Então, o mercado é muito amplo. Então, assim, a gente, nós, como profissional, vamos buscar quem quer. Né? Os 90% que não estão preocupados, uma hora eles vão ficar, né? Até porque se todo mundo quiser agora, já não dá conta de pegar, né? Qualquer trabalho que a gente pegue, ele vai demandar muito tempo também. Então, a gente também não está num local que é confortável, né? A gente sabe, cada vez que a gente tem um conhecimento a mais, a gente vai entendendo o quanto vai demorar. Então, talvez o que a gente vai ter que fazer é a ideia do contador. Ele abriu uma conta e ele vai falar o seguinte, olha, eu quero ficar aqui agora pro resto da vida. Esse contrato aqui é pro resto da vida. Mas eu queria fazer uma foto para a gente terminar. E aí, ninguém põe o dedo no nariz, todo mundo pode fazer um sorriso. Eu vou me preparar aqui. Hoje nós estamos com o fundo para o mar e a Silvia, nossa runha, está de presidente da mesa. Olha que chique. Então, ó, 1, 2, 3 e foi. Eu vou publicar ela lá. E o tema hoje foi bem leve. Se todo mundo já estiver concordando,
Depois que eu tratar o assunto lá, eu posso já publicar ou vocês querem ver antes? Não, Hoje eu não foi preciso. bem leve, hein? Não, para mim não precisa, pode gravar, Pode pode publicar. Por mim Tá também. Por mim também. Então, beleza. Todos consentiram. Tá tudo consentido. Muito obrigado, então. Acho que agora a gente encontra na terça-feira. E o grupo de terça-feira, talvez a gente vai ter que avaliar, porque eu acho que 2 dias, com o mesmo grupo reunindo, vai ficando cansativo para todo mundo, né? Então, se lá não aparecer um público novo, acho que a gente volta só para quinta-feira. Pois é, o pessoal pediu uma data diferente, né, Pedro? No fim das contas não vai, né? Daí... Só a Vera, né? A Vera não pode faltar. É verdade, tem a Vera. A Vera virou importante lá. Ela é relevante lá. Ela não pode estar nesse horário. Ela está fazendo presença lá. Mas é isso. Tá bom? Obrigado aí. Cíntia, o seu Instagram é qual? @CínciaCel. Tá, já estou publicando aqui a nossa foto. Aí, olha que chique. Então tá bom. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.